Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à União Espírita Cristã. É uma alegria receber cada um de vocês. Tem alguém aqui vindo pela primeira vez hoje? Sejam muito bem-vindos. Que seja a primeira de muitas vezes, tá bom? Eu vou pedir para vocês agora, se por acaso alguém esqueceu de colocar o telefone celular no modo silencioso, que por gentileza coloque, né? Para evitar algum transtorno durante a palestra. E nós vamos agora fazer uma leitura preparatória e, em seguida, a nossa prece. Do livro Caminho, Verdade e Vida, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Ciência e amor. A ciência incha, mas o amor edifica. Paulo, Coríntios, capítulo 8, versículo 1. A ciência pode estar cheia de poder, mas só o amor beneficia. A ciência, em todas as épocas, conseguiu inúmeras expressões evolutivas. Vemo-la no mundo, exibindo realizações que pareciam quase inatingíveis. Máquinas enormes cruzam os ares e o fundo dos oceanos. A palavra é transmitida sem fios a longas distâncias. A imprensa difunde raciocínios mundiais. Mas, para essa ciência, pouco importa que o homem lhe use os frutos para o bem ou para o mal. Não compreende o desinteresse nem as finalidades santas. O amor, porém, aproxima-se de seus labores e retifica-os, conferindo-lhe a consciência do bem. Ensina que cada máquina deve servir como utilidade divina no caminho dos homens para Deus, que somente se deveria transmitir a palavra edificante como dádiva do Altíssimo, que apenas seria justa a publicação dos raciocínios elevados para o esforço redentor das criaturas. Se a ciência descobre explosivos, esclarece o amor quanto à utilização deles na abertura de estradas que liguem os povos. Se a primeira confecciona um livro, ensina o segundo como gravar a verdade consoladora. A ciência pode concretizar muitas obras úteis, mas só o amor institui as obras mais altas. Não duvidamos de que a primeira, bem interpretada, possa dotar o homem de um coração corajoso. Entretanto, somente o segundo pode dar um coração iluminado. O mundo permanece em obscuridade e sofrimento, porque a ciência foi assalariada pelo ódio, que aniquila e perverte, e só alcançará o porto de segurança quando se render plenamente ao amor de Jesus Cristo. Neste instante, então, nós vamos acalmando nossos corações, sentindo, através da respiração e dos batimentos do nosso coração, o pulsar da vida que há dentro de nós. Nós vamos nos conectando com essa centelha divina que habita nosso coração. E com todo o nosso amor, rogando ao Pai que nos ilumine na noite de hoje, que envolva o nosso palestrante na exposição da noite, que nos auxilie na compreensão de cada uma das palavras aqui ditas, para que possamos sair daqui espalhando tudo o que aqui aprendemos. Agradecemos a oportunidade bendita de estarmos aqui em busca de conhecimento, de aprimoramento, nessa casa tão cheia de amor, que nos acolhe, que nos abraça, que nos recebe, nos auxiliando ao longo da jornada. Rogamos, Pai, que abençoe
os trabalhos dessa noite. Que assim seja. E é com muito carinho que nós recebemos o nosso palestrante da noite, o Vanderlei Aguiar, orador e trabalhador do grupo Fraternidade Espírita Jerônimo Ribeiro, que nos apresentará o tema Amor, a essência dos sentimentos. Muito bem-vindo, Vanderlei. Olá. É com o nosso boa noite fraternal que nós começamos a nossa singela exposição de hoje, abraçando a cada um de vocês, amigos, frequentadores, trabalhadores da União Espírita Cristã, essa casa que tem trazido luz a esse canto de Vila Velha, onde nasceu o nosso estado, a prainha de Vila Velha. Muito bom estar aqui com vocês novamente, depois de uma boa temporada de ausência. E voltamos aqui para falar sobre o amor, a essência dos sentimentos. Quando nós falamos sobre amor, nós temos dúvidas sobre o que estamos falando. O que é o amor? Temos profundas dúvidas para entendermos e explicarmos sobre o que estamos falando. Eu sei bem o que é a dor. A dor é uma coisa que nós estamos acostumados a sentir. Nessas manhãs geladas, como tem sido ultimamente no nosso estado, nós capixabas pouco acostumados ao frio, quando acordamos às 6 da manhã, meio zonzos, ainda dorminhocos, e batemos a testa na quina do armário que nós mesmos deixamos aberto, e depois de emitir um palavrão de baixa, de pouca decência, a gente começa a perceber que a testa está doendo. E nós sabemos explicar muito bem o que estamos sentindo. Também sabemos o que é a fome, tanto a fome estrutural daquelas pessoas que passam 1 ou 2 dias sem comer, como aquela fome nossa, simples, aquela fome que combatemos com facilidade, mas quando estamos trabalhando e vamos almoçar lá para as 2, 3 da tarde, percebemos bem o que é a fome. Até mesmo o ódio nós conseguimos compreender e explicar com facilidade. Mas como explicar o amor? Como dizer o que é o amor? De onde surgiu esse sentimento que nos transforma em pessoas diferentes, não apenas em nossas vidas, mas de uma hora para outra, instantaneamente? O amor que, quando encontramos, no mesmo instante nos sentimos bem. O que seria o amor? Muitos pensadores tentaram definir o que é o amor. Nós vamos nos concentrar aqui em 3 definições específicas de 3 gênios da história da humanidade. Um deles que vai além de um gênio, e 2 deles que são grandes gênios. O primeiro, vamos falar de Platão. Todo mundo conhece Platão, o grande filósofo grego. E conhecemos o amor de Platão pela expressão amor platônico. Todo mundo já ouviu falar sobre o amor platônico. Pouco compreendido, porque a nossa versão do amor platônico é um pouco diferente da versão que Platão ensinava. Platão colocou a sua versão do amor na boca de Sócrates, talvez para dar confiabilidade ou para outra razão qualquer. E essa versão do amor platônico foi trazida em um dos diálogos que Platão escreveu. Platão escreveu 35 diálogos. E em um deles, nesse diálogo chamado O Banquete, Platão fala do amor. Alguns frequentadores desse banquete, que nós sabemos que provavelmente nem tem existido, tenha sido uma criação de Platão, alguns pensadores falam sobre o amor. E no final, segundo Platão, a sacerdotisa Diotima é que fala com Sócrates sobre o amor. E esse amor que Platão traz para nós é o amor eros. O amor eros. Platão
sintetizou essa forma de amor no Deus Eros. O Deus Eros, segundo Platão, foi concebido na noite em que nasceu a deusa da beleza. Alguns trazem outras versões para o Deus Eros, mas ele nasceu de uma forma muito estranha. Lá no Olimpo estava tendo um banquete, um outro banquete, para festejar o nascimento de Afrodite, a deusa da beleza e do amor. E os deuses se empanturrando com tudo que era possível, bebendo o néctar, porque naquele tempo não havia ainda o vinho, se empanturravam de comidas e de néctar e se embriagavam. Um dos deuses, chamado Recurso, de tanto comer e beber, saiu embriagado para descansar nos jardins do Olimpo. E ali passava uma jovem chamada Pênia, que vivia em completa miséria. Pênia vivia na penúria. Aliás, a palavra penúria vem justamente de Pênia. E Pênia viu uma grande oportunidade, um Deus embriagado, deitado naquele jardim. Ela então aproveitou-se daquele Deus incauto, deitou-se com ele, copulou e naquela noite concebeu o Deus Eros. Então, Eros nasceu dessa forma, uma mistura de uma esfomeada com um Deus glutão. E Eros, o que Eros tinha em sua mente era a vontade, era o desejo de conquistar as virtudes que o seu pai tinha e que sua mãe não tinha. Eros andava pelo mundo caçando os seus desejos. Por isso, o amor de Platão foi sintetizado no desejo. Segundo Platão, amar é desejar. Eu desejo tudo aquilo que eu não tenho e quero ter. E eu amo tudo aquilo que eu desejo. Quando eu tenho, não desejo mais, porque quem tem, não deseja. E quem não deseja, não ama. Ou seja, tudo aquilo que eu tenho, que eu conquistei, eu não amo mais. Porque eu já tenho, não faz sentido desejar o que eu já tenho. Esse era o amor de Platão. Nós amamos o que desejamos. Amamos quem nós desejamos. Amamos com a força e com a intensidade que desejamos. E amamos apenas enquanto desejamos. É assim o amor platônico, que só existe na distância. Mas não é aquele amor de renúncia, é aquele amor em que eu não consigo conquistar. É aquele amor inalcançável para mim. Esse é o amor platônico. Sob o ponto de vista de Platão, há 37 anos que eu não amo mais a minha esposa. Não a amo mais. E ela também não me ama. Porque nós já temos um ao outro há 37 anos. E nós não nos amamos porque não nos desejamos. E não nos desejamos porque já nos temos. Já temos um ao outro. Então, segundo Platão, não existe mais o amor. Mas isso não vale só para o amor entre um homem e uma mulher ou entre duas pessoas. Isso vale para tudo que nós temos em nossa vida, segundo Platão. Estamos falando do amor eros, que também é conhecido nas palavras erótico, erotismo, erotização, todas voltadas para o relacionamento sexual. Mas o amor de Platão não era só isso. Ele ia além disso. Eu tinha, por exemplo, um exemplo prático que pode servir para todos vocês. Uma televisão em minha casa, quando começou a falar, uma televisão bonita, 40 e tantas polegadas, quando começou-se a falar em Copa do Mundo, eu falei, preciso comprar uma televisão melhor, na última Copa do Mundo. Preciso de uma de 50 polegadas, 4K, porque a que eu tenho não é 4K e nem é de 50 polegadas.
Eu passei a amar essa televisão até a Copa passada. Eu de um lado da vitrine, ela do outro lado, e o nosso amor pungente, forçado, aquele amor que parecia inesgotável. Cheio de coragem num dia, e autorizado pela esposa, logicamente, comprei a televisão de 50 polegadas 4K. Botei na minha sala e assisti a Copa do Mundo. Não sei se por conta do 7-1, ou se por conta do amor de Platão, mas o meu amor pela televisão acabou-se naquele dia em que ela passou a coabitar comigo, a habitar na mesma sala que eu. Não havia mais amor segundo Platão, porque agora o meu amor é por uma televisão de 65 polegadas para ver a Copa que vai começar daqui a 2 meses. Essa eu ainda amo, porque ainda não tenho. Amo porque a desejo, e a desejo porque não tenho. E a julgar pelo salário de aposentado, esse amor vai ser eterno. Provavelmente não se concretizará. Mas isso é o amor de Platão. Acontece também no nosso dia a dia. Entramos na escola para estudar e chegar até o 2º grau, porque o 1º grau serve apenas para um salto para o 2º grau, porque o 2º grau é que eu começo a aprender as coisas de verdade. Eu vou entender a física de Newton e outras coisas importantes. O meu desejo no 1º grau é chegar ao 2º grau. Então eu chego no 2º grau e alguém me fala: não se iluda não, meu amigo, 2º grau serve apenas como trampolim para o Enem e a faculdade, porque você só vai ser um estudante de verdade quando entrar na faculdade. A gente rala 3 anos no 2º grau, rala para fazer o Enem e chega na faculdade. Agora sim vai ser legal, está bombado. Faculdade é tudo de bom. Aí você vê num cantinho, num quadro, um monte de gente encolhida olhando um quadro. Vagas de estágio. E você pergunta: o que está acontecendo aqui? Ah, meu amigo, você está na faculdade? Faculdade você não vai aprender nada, que faculdade não vale nada sem estágio. O quente é um estágio, e você passa a amar o estágio. Mais 2 anos ou 3 e consegue chegar no estágio, e quando chega no estágio, começa a servir cafezinho aqui, levar cadeira para lá, pasta para um lado e outras coisas para o outro, até que passa alguém e fala assim: ô estagiário, vem cá. Para de se achar, porque aqui na empresa, enquanto você não for efetivado, você não é ninguém. Trabalhe para ser efetivado. Você que amava o estágio, agora ama uma vaga de efetivado. Quando você é efetivado, você fala: bem, agora eu estou nas nuvens. Trabalho na melhor empresa do Brasil. Ótimo. Seu chefe te chama e fala: meu irmão, presta atenção. Essa empresa tem 15 níveis. Você está no nível 15. Até você chegar no nível 1, vai demorar uns 60 anos, mais ou menos. E enquanto você estiver no nível 1, você é invisível aqui dentro, ninguém te conhece. E a coisa vai assim. O amor de Platão é essa sequência de desejos realizados, mas que não contentam, porque eu sempre quero um desejo acima. Eu sempre quero mais. Eu sempre quero avançar. Porque, para Platão, amar é desejar. Allan Kardec já comentava algo sobre isso lá no Livro dos Espíritos, pergunta 923, quando ele perguntava: o que para um é supérfluo não representará para outro o necessário e reciprocamente de acordo com as posições respectivas? A resposta: sim, conforme as vossas ideias materiais. Só faltou ele dizer: conforme a televisão que você quer para o futuro. Aos vossos preconceitos, ou seja, a esposa melhor é sempre aquela que eu vou conquistar. As vossas ambições e as vossas ridículas extravagâncias, para resumir num todo. Vejamos que o amor de Platão não atendia. Nesse momento entra o segundo pensador, chamava-se Aristóteles.
Aristóteles era discípulo de Platão, mas como todo discípulo gosta de desafiar o seu mestre. E Aristóteles disse: o amor não pode ser só isso que Platão está falando. O amor é algo mais do que isso. E Aristóteles criou o amor philos, philos com PH, PH de farmácia. Lembram quando escrevia PH de farmácia? Era assim. Philos. Philos significa um tipo de amor descrito por Aristóteles. E o amor de Aristóteles não é o desejo pelo que eu não tenho. O amor de Aristóteles é o contentamento, é a alegria, é a satisfação pelo que eu tenho. E o que é alegria? É esse estágio superior que muitos definiram, mas que Spinoza disse que alegria nada mais é do que potência de agir. Complicado isso, né? Vamos tentar desembolar esse negócio aí. Philos está na palavra filosofia, que é amor ao conhecimento, ou então filantropia, que é amor a quem está em volta, ou filotecnia, que é amor às artes. Filo é o tipo de amor de Aristóteles. Não é mais aquele desejo de ter, é a alegria de curtir o que eu tenho. Não é mais a vontade de comprar outra televisão, é a alegria que eu sinto de assistir ao futebol na televisão que eu comprei. O amor de Aristóteles é abominado pelo capitalismo moderno, porque nunca ninguém recebeu uma mensagem do tipo: agora que você comprou a sua televisão de 40 polegadas, curta a sua televisão, guarde o seu cartão e não compre mais nada. Ninguém faz isso. O amor de Aristóteles é a satisfação em viver aquilo que nós temos. E isso aumenta o que Spinoza chamava da nossa potência de agir. É felicidade, é regozijo. É isso que faz com que a pessoa que está borocochô, tristinha, meditabundo, macambúzio, de repente o ser amado aproxima-se dela e ela tem aumentada a sua potência de agir. Spinoza utilizou uma frase muito interessante. Ele disse que a alegria é a passagem para um estado mais potente do próprio ser. Por que do próprio ser? Porque a alegria provocada pelo objeto do meu amor só alegra a mim. Só alegra a mim, não serve para outra pessoa. Não adianta eu querer passar para você aquilo que me alegra. Vocês não vão entender o que eu estou dizendo. Mesmo porque numa empresa, se eu estou ali tristinho, esperando aquela promoção do nível 15 para o nível 14, quando o chefe fala: Vanderlei, finalmente você foi promovido, eu vou ter aumentado a minha potência de agir, eu vou passar para um estágio mais potente do meu ser, porque o ser do meu colega de trabalho vai murchar, porque ele esperava para ele a promoção. É importante a gente entender que as fórmulas de felicidade, de alegria, de contentamento, de satisfação não são as mesmas para as outras pessoas. Nós não podemos sair por aí copiando as fórmulas de alegria das pessoas no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, ou no TikTok, sei lá mais aonde, porque não adianta. O que me faz alegre não é o mesmo que te faz alegre. O que aumenta a minha potência de agir não vai aumentar a sua, talvez vai diminuir. O 7-1 aumentou a potência de agir dos alemães e dos argentinos, mas não aumentou a nossa. Muito pelo contrário, diminuiu, porque nós não ficamos alegres com aquilo. É necessário viver as coisas que conquistamos, viver a alegria da conquista, sentir-se feliz com quem nós estamos amando ou com o que nós estamos amando. É comprar uma televisão e vivenciar o prazer de estar com esse objeto. É ser promovido e vivenciar essa promoção com alegria e não passar no dia seguinte já a buscar outra promoção. Segundo, o amor de Aristóteles. O amor descrito também por Spinoza. É importante que nós saibamos vivenciar
as nossas conquistas. Também na pergunta 926 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: criando novas necessidades, e é o que o capitalismo faz, é o que nós fazemos, é o que o progresso pede. Não é uma crítica ao capitalismo, gente, porque talvez seja o melhor regime político que o homem já construiu. Mas ele funciona assim, temos que falar. Não é crítica, mas é apenas mostrando características dele. Criando novas necessidades, a civilização não constitui uma fonte de novas aflições? Sim, de novas aflições e novos desejos. E os espíritos respondem: os males deste mundo estão na razão das necessidades factícias que vos criais, ou seja, que os outros nos criam. Há muitos desenganos se poupa nessa vida aquele que sabe restringir seus desejos, ou que sabe regular em si o amor de Platão. O que menos necessidades tem, esse é o mais rico. Esse é o mais rico. Aquele que sabe vivenciar o amor de Aristóteles, o amor filos, o amor, alegria, satisfação, esse é o mais feliz. Era o que os espíritos estavam respondendo a Kardec. Mas ainda assim, parece que faltava alguma coisa, porque sempre tem alguém que pergunta: mas vem cá, se Platão dizia que o amor é desejo pelo que eu não tenho, e Aristóteles diz que amor é felicidade, alegria pelo que eu tenho, quem é que está certo? É missão difícil, né? Entre Platão e Aristóteles, a gente responder quem é que está certo. Mas houve uma pessoa que pôde fazer isso. Um filósofo, nascido em uma pequena vila chamada Nazaré, de um lugarzinho, na província chamada Galileia, pouco conhecido no seu tempo, mas o homem mais conhecido no mundo no tempo de hoje. Aliás, mais conhecido do que os Beatles, ao contrário do que disse John Lennon. Muito mais conhecido. E o amor de Jesus, ele veio trazer uma síntese gigantesca sobre o que é o amor. Jesus e os seus apóstolos divulgaram esse amor, essa forma de amor. E o amor de Jesus ficou sintetizado na palavra ágape, que é uma palavra em grego que significa alguma coisa parecida com caridade. E o amor de Jesus é um amor que transcende o amor de Platão e de Aristóteles, porque ele transfere o amor daquele que ama para o ser amado. É um amor contentamento, alegria, desejo satisfeito pela felicidade do outro. Para exemplificar isso, Jesus criou a figura do próximo. Nos ensinou quem é o nosso próximo e de quem nós somos o próximo. O amor de Jesus é o amor caridade. É aquele amor em que o meu contentamento está na alegria da outra pessoa. Eu sou feliz quando o outro é feliz. Eu estou contente quando o outro é contente. No amor de Jesus, eu me abaixo para que o ser amado consiga ver mais longe. Ou eu me agiganto para proteger o ser amado. Eu deixo de me alimentar para que o ser amado se alimente bem. Eu deixo de viver para que o ser amado viva. Eu transfiro para o outro a minha função, amor. É o amor transcendente, é o amor dos espíritos superiores, é o amor de Deus para com todas as criaturas, é o amor de Jesus para com todos nós aqui da terra. É o amor que transcende a lógica, o raciocínio. É um amor que se aproxima mais da mágica do que da lógica. É um amor engrandecido pelo próximo, por aquele que está diante de nós, por aquele que está à nossa frente. É o amor devoção, é o amor que vem de Deus. Tomás de Aquino, o grande filósofo da Igreja Católica, disse, segundo algumas pessoas foi ele que disse isso, eu não vi ele dizer em nenhum dos seus livros, mas dizem que ele falou essa frase: no amor de Cristo, o eixo de gravidade da relação amorosa se desloca para o ser amado.
O que importa é o ser amado. Esse é o amor de Jesus. É o amor que mais interessa a nós. É o amor que nós buscamos, como disse Emmanuel no finzinho da leitura preparatória. É o amor para o qual todos nós iremos convergir um dia. Jesus nos ensinou que devemos amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Amar a Deus com toda a nossa força. Mas, para amar a Deus, é necessário passar por alguns caminhos. É necessário que eu ame a mim mesmo primeiro, porque Ele disse: vós sois deuses. É necessário que eu aprenda que o foco de Deus está em mim. O amor a si mesmo, ele é importante para aprendermos a amar a Deus e amar ao próximo. Não conseguimos amar ao próximo se não amarmos a Deus e, principalmente, se não amarmos a nós mesmos. Nós precisamos ser a referência, e Jesus já nos deu essa referência quando disse: vós sois deuses. E disse mais: aquele que crê em mim, esse também fará tudo o que eu faço, e o fará muito mais e melhor. Jesus nos ensinou a nos amarmos. Eu não sei se vocês estão gostando do que eu estou falando, se eu estou sendo claro, se eu estou passando o que eu gostaria de passar, mas eu percebo que quando eu falo, eu entendo tudo o que eu falo. Eu acho que eu falo com muita clareza. Eu explico direitinho o que eu tenho que explicar. E eu gosto de me ver falar. Eu gosto do meu tom de voz, eu acho que eu tenho um tom de voz excelente. Às vezes procuro melhorar, mas eu acho que ele é muito bom. Eu gosto de me ver falar, eu me sinto bem perto de mim. E vocês devem estar pensando: esse baixinho é arrogante e prepotente. E eu acho até que vocês têm razão. Mas é preciso, em minha defesa, dizer que eu faço isso por sobrevivência. Eu não sei se vocês já notaram, já se deram conta, mas vocês terão que se aguentar pelo menos até o fim dessa encarnação. Vocês terão que viver ao lado de vocês mesmos até o final. Não dá para eu me separar de mim, eu, espírito, me separar de eu, personalidade. Então é melhor que eu me ame, que eu goste de mim como eu sou, e se eu não gostar, eu mudo. Se eu quiser falar um pouquinho mais grosso, eu falo. Se eu achar que estou falando muito grosso, eu falo mais fino, mas eu tenho que gostar da forma de falar. Se eu não gostar da minha explicação, eu mudo a explicação. Se eu não gostar do que eu faço, eu mudo o que eu faço. Portanto, é necessário que vocês se amem. Vocês são adoráveis, são criaturas geradas por Deus em pleno amor ágape. Vocês são a luz do mundo, Jesus já o disse. Você pode desejar estar ao lado de qualquer pessoa. Sugiro, por exemplo, não sei, Gisele Bündchen, ou alguma pessoa parecida, mas é difícil. Ao lado de vocês, vocês sempre terão. Sozinhos num banco de rodoviária aguardando ônibus, se você gostar da sua companhia, é meio caminho andado. Se você não se suportar, você está perdido. Portanto, busquem amar a si próprio, para terem referência, para amar o próximo. Porque nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Se eu não me amar, eu não consigo amar ao próximo. Jesus pediu que fizéssemos ao outro tudo aquilo que eu queria que fizessem por mim. Mas se eu não gostar de mim, eu não sei o que eu quero para mim. Se você falar assim: o que você quer que eu faça por você? Eu falo: não sei, eu não me amo. Quero nada não, deixa eu morrer aqui, sozinho. Porque eu não aprendi a me amar. É fundamental aprender a nos amar, porque nós somos criaturas amáveis. Cada um de nós tem as qualidades para se amar. Eu não consigo, por exemplo, ter 1,80 m. Gostaria, mas tenho 1,60 m.
O que é que eu posso fazer? Se eu quiser ter 1,80 m, eu não vou conseguir. Mas eu posso lembrar que quando eu estiver dentro de um avião com aquelas cadeiras apertadinhas, as minhas perninhas vão estar balançando e a do grandão vai estar lá apertado, que ele não pode nem se mexer. É uma vantagem para amar a minha estatura. É a careca que preocupa? Façam como Chico Xavier, comprem uma peruca, pronto, acabou a careca. Mas procurem se amar, nós precisamos disso, nós precisaremos e precisamos nos amar. Jesus chamou para ele todos os que tivessem oprimidos e cansados. Por que todos? Porque Jesus amava a todos igualmente. E ele deu a referência dele: assim como eu vos amei, também vós ameis uns aos outros. O amor de Jesus é sintetizado na caridade, trazido pelos Espíritos como sendo a benevolência para com todos, a indulgência para com as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas. A benevolência para dar ao outro aquilo que de material ele precisa, ainda que esse material seja um carinho, um abraço, um aconchego. A indulgência para compreender as razões do outro, para entender o de que o outro precisa e por que ele age daquela maneira. E o perdão das ofensas para nós próprios nos sentimos melhores conosco mesmos, porque perdoar é tirar um caminhão das nossas costas. É libertar o nosso coração para que ele faça coisas mais importantes. É fundamental o perdão das ofensas. Nessa carta de Paulo, a Epístola aos Coríntios, na primeira epístola, no capítulo 13, Paulo faz uma síntese sobre o amor, sobre a caridade, e diz que mesmo que ele falasse as línguas de todos os anjos, se ele não fosse caridoso, se ele não tivesse o amor, ele seria como um metal que soa ou símbolo que retine. E que ele, mesmo que ele tivesse o dom da profecia, fosse um profeta, se conhecesse todos os mistérios, e mesmo que fosse portador de toda a fé, até aquela que transporta montanhas, se ele não tivesse o amor ágape, o amor de Jesus, ele não seria nada. Porque a caridade, o amor ágape, é paciente, é brando, benfazejo. A caridade não é invejosa, não é temerária nem precipitada. A caridade não sente inveja do outro porque se contenta com a alegria do outro, com a felicidade do outro. Não é temerária, não põe o outro em risco, porque ela sofre mais do que o outro caso ele tenha algum revés. É o amor de Cristo, é o amor caridade. Não se enche de orgulho, a menos que seja para se orgulhar da ventura do próximo. Não é desdenhosa, a caridade não desdenha. Não cuida dos próprios interesses, porque o que lhe interessa são os interesses do outro, os interesses do próximo. Não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. O amor, a caridade, o amor ágape, tudo suporta, tudo crê, tudo espera e tudo sofre. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Mas dessas três, o amor ágape, a caridade, é o maior de todos estes. O amor de Jesus é o maior de tudo o que se pode imaginar nesse planeta, nessa Terra. Para tentar sintetizar o amor de Jesus, nós trouxemos o exemplo da parábola do filho pródigo. Poderíamos ter trazido qualquer outra. Muitas parábolas de Jesus exemplificam o filho pródigo, exemplificam o amor ágape. Mas o filho pródigo talvez seja aquela que mais exemplos nos traga. O narrador da parábola, Jesus de Nazaré, o maior de todos os filósofos, disse que certo homem tinha 2 filhos. Nós podemos resumir todas as pessoas que reencarnam nesse planeta como sendo um desses 2 filhos.
Ou eu estou do lado de Jesus, buscando o meu crescimento espiritual, estou preparado para uma escada de ascensão, ou eu reencarno em processos de expiação, de prova, de dor, de resgate e outras coisas mais, como o filho mais novo dessa parábola. Nós podemos dizer que todos nós ou somos um filho ou representamos o outro filho. Uma parábola permite várias interpretações. Nós vamos trazer uma para vocês, que nós traduzimos modestamente, mas já vimos muitas outras, até mesmo mais nobre do que a que trazemos, mas essa serve aos nossos propósitos. Então o filho mais novo desse pai pediu ao pai: pai, me dê todos os meus bens, que eu vou cair no mundo, porque eu não quero mais viver contigo. Eu quero aproveitar a vida. O pai dele, bondoso que era, deu a sua parte da herança e falou: vá, seja feliz. E ele partiu então com esses bens para um país distante. Nós interpretamos isso aqui como um processo de reencarnação. Nós pedimos no plano espiritual, ou então somos contemplados compulsoriamente com alguns haveres para reencarnarmos. Podemos fazer a opção de multiplicarmos esses talentos ou enterrarmos, como fez o outro da outra parábola. Então vamos imaginar que esse homem reencarnou aqui na Terra, trazendo essa riqueza que o pai lhe deu. Mas chegando aqui, ele desperdiçou esses bens. E aí encontrou com a penúria, encontrou com a fome. Houve naquela terra, no lugar onde ele estava, grande fome, e ele começou a passar necessidade, porque desperdiçou os bens do seu pai, começou a passar necessidade. Imaginem, é o que acontece conosco quando desperdiçamos os talentos que trazemos para cá nessa encarnação. E aí, passando necessidade, ele foi se encontrar com um dos cidadãos daquele país, o país onde ele havia reencarnado, na nossa interpretação de agora, o qual mandou para que ele fosse para os campos apacentar porcos. Vou adiantar a vocês que cuidar de porcos é a tarefa mais humilhante que um judeu pode ter. É uma tarefa que sequer existe no meio judeu, porque judeu não come carne de porco e o porco não serve para outra coisa a não ser se alimentar. Judeu não gosta de porco e não gosta de quem cuida de porco. Então esse homem foi cuidar dos porcos, porque foi a única coisa que ele conseguiu naquele país distante do seu pai, num país distante, que não era o país que o acolhia. E ele desejava encher o estômago com as sobras dos porcos. Olha o nível que esse homem chegou. Queria comer as alfarrobas, que é aquelas vagens sem gosto, que nem porco hoje não come mais. E ninguém lhe dava nada, nem as alfarrobas eram-lhe dadas. A gente imagina que esse homem então morreu de fome, né? Porque é o que acontece com as pessoas quando não comem nada. E foi para o plano espiritual, passando o sofrimento. Vamos imaginar que isso tenha acontecido com esse homem. No plano espiritual, depois de passar um tempão, como aconteceu com André Luiz, lembram-se do livro Nosso Lar? Quando ele ficou 8 anos passando necessidades no umbral, até lembrar-se de Deus? O que aconteceu com esse homem? Caiu em si e disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui passando fome? Lembrou-se do seu pai, arrependeu-se do que tinha feito, planejou, levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e executou esse planejamento, foi para o seu pai, ou seja, na nossa interpretação, pediu uma nova encarnação. E, logicamente, conseguiu, reencarnando, estando ele ainda longe, seu pai o viu, encheu-se de compaixão e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. É o que o nosso pai faz quando nós nascemos, quando é um pai bom como esse da parábola, logicamente. E o filho disse ao seu pai: pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Ou seja, voltou modificado, tentando se recuperar
nessa nova etapa reencarnatória. Mas o pai bondoso que era lhe disse para os seus servos: trazei depressa a melhor roupa. É o que o nosso pai e a nossa mãe faz conosco quando nascemos, coloca em nós aquela roupinha preparada adredemente, previamente. A melhor roupa, vestilha e ponha nele um anel. O anel é o símbolo do reconhecimento. E alparcas nos pés para que ele possa andar pelas próprias pernas. Trazei também o bezerro cevado e vamos fazer uma grande festa, porque esse meu filho estava morto e reviveu, ou seja, estava no umbral do plano espiritual inferior e reviveu, reencarnou novamente nos meus braços. É como se o pai estivesse dizendo isso. Eu o tinha perdido no plano espiritual, e agora eu o achei novamente nos meus braços. Lembrando que essa interpretação é a nossa interpretação que serve para o nosso entendimento. Mas naquela família já havia aquele irmão que na outra encarnação ele tinha abandonado. E aí alguém vai lá e fofoca no ouvido dele: chegou o teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeste são e salvo. E aí acontece o quê? Acontece o ciúme, a tromba, o beiço grande, porque o sujeito não é bem-vindo nessa casa. E vou logo reclamar com o meu pai, porque eu não compreendo a bondade dele. Eis que há tantos anos te sirvo e nunca transgredi um mandamento seu. Contudo, nunca me deste um cabrito, nem um cabrito, para eu me banquetear com os meus amigos. Vindo, porém, este, teu filho, que na outra encarnação desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado, ou seja, fizeste-lhe uma festa. E o pai volta para ele amorosamente e diz: filho, tu sempre estás comigo, e tudo que é meu é teu. Era justo, porém, regozijarmos-nos e alegrarmos-nos, porque este teu irmão estava morto sob duplo aspecto. Estava morto porque estava desencarnado e estava morto porque estava perdido. E reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. Vejam que esses três conseguem trazer para nós o exemplo do amor ágape de Jesus, representado por esse pai, que renuncia a si mesmo e a tudo o que é material, pelo amor aos seus filhos, pelo amor à humanidade que é representada por esses dois filhos. O filho do meio, aquele filho que ficou com o pai, representa o amor filos, porque ele sentiu alegria em continuar com o seu pai, sentia felicidade em continuar o que ele fazia, era alegre, não desejava tudo o que não tinha, como o primeiro filho. O filho mais novo, que exemplifica o amor eros, aquele amor que sempre deseja, que quer sempre a renovação dos desejos, sempre quer o que não tem, o que não alcança e o que não conquista, e com isso conquista sempre a desilusão, com a realização dos seus desejos, porque desejos buscados incessantemente são caminho para a tormenta. O amor de Platão é lícito, ele existe mesmo, principalmente porque fomos nós que o criamos. O amor de Aristóteles justifica o amor de Platão quando sentimos alegria naquilo que já temos. E o amor de Jesus transcende a todos os dois, porque é maior do que todo tipo de amor. No Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito Lázaro diz que o amor resume toda a doutrina de Jesus, toda inteira, visto que esse é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. O instinto que fomenta o amor platônico, que nos leva até o amor de Aristóteles e culmina pelo progresso feito com o amor de Jesus. Por isso que Fenelon, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos diz que o amor é de essência divina. E todos nós, do primeiro ao último, temos no fundo do coração essa centelha divina. Alguns
tem isso em abundância. Nós temos o amor ágape ainda pelo nosso filho, por um parente querido, muitos de nós por uma pessoa estranha, porque um bombeiro é capaz de entrar num prédio em chamas para salvar a vida de alguém que ele nunca viu e que ele não conhece. Isso é amor ágape. Jovens na Boate Kiss voltaram para salvar os seus colegas depois de terem escapado daquele inferno, e muitos perderam a vida. Quantos de nós não têm a possibilidade de exercer também o amor ágape, apesar de não estarmos ainda plenamente sintonizados com o amor pleno de Jesus? Mas que nós saibamos que ele existe como uma centelha, como um fogo sagrado no fundo do nosso coração, e só depende de nós fazer o eclodir, transferindo para o próximo a alegria e o contentamento da vivência. Espero que tenhamos atingido o objetivo de trazer a vocês o quanto nós somos grandes, importantes, o quanto nós somos fantásticos, ótimos, adoráveis. Precisamos nos amar, nos sentir bem conosco mesmos para servir ao próximo e aprender a praticar o amor ágape, a caridade de que nos ensinou Jesus. Que Ele nos ampare, nos abençoe e permita que nós continuemos trabalhando juntos em busca desse amor. Obrigado por nos ouvir, muita paz para todos nós, que Jesus nos abençoe. Nós agradecemos. Nós agradecemos o Vanderlei pela exposição da noite, por trazer de forma tão simples e didática, né, um tema tão profundo, tão importante, tão necessário para a nossa reflexão. Que você possa voltar mais vezes, né? Leva o nosso abraço carinhoso para todos os amigos do Jerônimo. E agora temos alguns recados. Na próxima quinta-feira, dia 8 de setembro, nós receberemos a palestrante Edna Mengali, oradora e trabalhadora do Grupo Espírita de Trabalho Cristão Vera Cruz, GTEC, em Cariacica, que nos apresentará o tema Quem é seu adversário? Então, esperamos todos vocês na próxima quinta-feira. O nosso Bazar da Solidariedade acontecerá agora no mês de setembro, e por isso nós estamos pedindo, né, às pessoas que têm possibilidade de doar peças de vestuário, calçados, artigo de cama, mesa e banho, itens para casa e outros. As doações podem ser feitas durante o horário das palestras, nas quintas-feiras, de 19 às 21 horas, ou durante a semana na livraria, de 8 ao meio-dia e de 13 às 17 horas. Então, quem tiver utensílio doméstico, roupa, calçado e puder contribuir, será muito bem-vindo. A nossa casa também está precisando de tarefeiros nas mais diversas áreas, né? Então, quem tiver vontade, quem tiver disponibilidade para nos ajudar a trabalhar em alguma atividade, deixa o nome, o telefone, né, para a gente conversar, ver o que a pessoa, com qual tarefa a pessoa se identifica, e de repente você começar a ajudar aqui nos trabalhos da casa também. E por último, mas não menos importante, nós vamos ter dia 8/10, às 19 horas, a Noite da Pizza. O valor do ingresso para o rodízio é R$ 35,00 e as bebidas vão ser vendidas à parte. Estamos vendendo na livraria, na evangelização infantil e mocidade e também online. No cartaz que está no mural da rampa e no primeiro andar, tem lá direitinho qual que é o endereço online para compra. Então, agora, nós vamos fazer a nossa prece final, para, em seguida, passar para a tarefa do passe. Nesse instante, banhados
por todas essas energias benfeitoras que recaem sobre nós nesse instante. Nós nos conectamos ao Pai, mais uma vez agradecendo a oportunidade de aqui estarmos na noite de hoje, a oportunidade do aprendizado, a oportunidade de refletirmos sobre esse tema tão importante que é o amor. Nós pedimos, Pai, que abençoa o nosso esforço na prática diária do amor de Jesus. Que abençoa o nosso esforço na tentativa de diariamente acender essa centelha divina que habita o nosso coração e transbordar a todos do nosso convívio todo esse amor que nos habita. Que nesse instante nós possamos compartilhar desse amor com todos aqueles que não puderam estar aqui na noite de hoje, com todos aqueles que se encontram nos leitos dos hospitais, dos presídios, a todo mundo que se encontra em guerra, as pessoas enfermas. Enfim, Senhor, que possamos espalhar o nosso amor e que ele possa chegar a todos aqueles que necessitem. Obrigada, Senhor, por estar conosco ao longo de toda a nossa caminhada. Que assim seja. Nesse instante, nós vamos então passar para a tarefa do passe. Lembrando que todos que aqui estiveram, já receberam as energias salutares, mas aqueles que desejam receber o passe individual, que permaneçam em prece, em oração, conectado com toda essa energia, para facilitar a tarefa. Aos demais, desejamos uma boa noite, esperamos revê-los em breve.